Estamos iniciando mais uma campanha. A gente não usa esse termo campanha, porque campanha é algo que começa e termina. Na verdade, a nossa campanha é uma campanha contínua, eterna. Ainda que acabe a campanha de missões nacionais, mundiais, estaduais, nós continuamos sendo missionários. Nós continuamos sendo instrumentos de Deus na propagação do mundo, do evangelho ao mundo. Então, nada melhor do que entender que como Deus separou a nós com essa missão específica, precisamos atender ao chamado e à orientação da parte do nosso Deus. Então, Lucas capítulo 10, nós vamos ler só os versos 1 e 2. Fala muito bem sobre a maneira como Jesus deseja que vivamos, da maneira como ele deseja que possamos fazer a obra dele ao redor do mundo, alcançando vidas que estão à nossa volta. Vou ler na versão, nova versão internacional, os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias, na versão que vocês têm em mãos, Lucas capítulo 10, apenas os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Se os irmãos tiverem o cuidado de observar o capítulo 10 de Lucas, ele começa destacando o papel que temos que desempenhar, o papel do cristão. Todo o capítulo 10, ele aborda o papel do cristão. E aí eu percebi claramente, dentro dessa leitura, que ele é dividido em 3 aspectos. A primeira coisa é que nós somos embaixadores do Senhor, enviados para representá-lo nesse mundo. Vai do versículo 1 até o versículo 24, quando ele nos comissiona, nos envia, nos capacita, nos envia para cumprirmos a obra do Senhor. A segunda parte é como também somos pessoas disponíveis para encontrar oportunidades e, através dessas oportunidades, demonstrar o seu amor, a sua misericórdia para aqueles que estão à nossa volta, que precisam conhecer Cristo através das nossas vidas. A gente consegue perceber claramente isso na parábola contada por Jesus, do capítulo 10, que vai do versículo 25 até o versículo 37, que é chamada a parábola do bom samaritano. E a parte final, como deve se portar um cristão, é do versículo 38 ao versículo 42, quando ele dá uma ênfase maior ao ministério da devoção, do prazer de servir, do prazer de meditar na sua palavra, de investir o nosso tempo no seu reino, da maneira como somos adoradores, da maneira como temos que administrar o nosso tempo e ouvir aquilo que ele quer nos ensinar para que possamos sair com a finalidade, com o propósito de anunciar o seu evangelho. Então, o capítulo 10, ele é dividido com muita propriedade dentro desses 3 aspectos. Primeiro, que fomos enviados pelo Senhor. Segundo, que as oportunidades estão à nossa volta a cada dia. Uma palavra, um gesto, um sorriso. Algum tempo atrás, nós podíamos dizer um abraço, um aperto de mão, mas esse tempo não nos é permitido, mas um sorriso, uma mensagem no WhatsApp, um compartilhar de uma mensagem, isso produz na vida de alguém um significado muito grande. E a última parte, que é a experiência de Jesus ali em Betânia, na casa de Marta e de Maria, quando Maria nos ensina a dedicar e investir do nosso tempo a viver e a experimentar dessa comunhão saudável com o nosso Deus. A segunda coisa que eu queria destacar com os irmãos é a diferença que os evangelhos nos representam daquilo que são os discípulos e daqueles que são considerados apóstolos. Discípulos eram todos aqueles que acompanhavam Jesus, que participavam, que testemunhavam, que experimentavam dos milagres, que testemunhavam das maravilhas, que ouviam dos seus ensinos. E a gente percebe claramente lá no capítulo 10 de Mateus, quando ele consegue identificar a convocação. Dentro daqueles chamados discípulos, um grupo seleto, restrito, chamado apóstolos. Apóstolos eram 12. 12 que foram separados, escolhidos por Jesus para, de maneira mais intensa, de maneira mais próxima, servir a ele. Era um grupo mais íntimo de Jesus.
E é interessante que a gente consegue perceber claramente isso, essa distinção entre apóstolo e discípulo, porque discípulo significa um aluno, um aprendiz, alguém que está aprendendo com alguém, está copiando ou praticando aquilo que aprende. Já o apóstolo é alguém que vai anunciar, um mensageiro. E a gente consegue perceber claramente quando o apóstolo Paulo se identifica não como discípulo de Jesus, mas como apóstolo de Jesus. E ele disse, eu sou um apóstolo que não convivi com Jesus. Encontrei Jesus no caminho de Damasco. Então, dividi esse capítulo 10 dentro de algumas abordagens que o Evangelho nos convida a viver, a experimentar. Primeiro, a dependência da obra. A obra precisa de nós, mas preciso entender que eu não sou imprescindível. Lá em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Ou seja, você, eu, sou importante, mas não sou imprescindível. Não sei onde você estava, não sei onde você morava, onde você congregava, quando a Igreja Batista Boas Novas iniciou os trabalhos. Imagino que um grupo distinto de irmãos estava ali, celebrando. Eu não precisei estar para que o trabalho funcionasse. Eu não preciso estar dominicalmente participando dos cultos para que o trabalho funcione. Nós somos dependentes apenas do nosso Deus. Então a gente percebe claramente, irmãos, nos primeiros versos 1 e 2, que Jesus nos mostra aquilo que está sob a nossa responsabilidade e aquilo que é responsabilidade de Deus. A obra pertence ou depende de duas vertentes. A minha participação e a ação de Deus na obra dele. Quando ele diz, lá no comecinho, ele diz assim, e os enviou de 2 a 2. A gente entende que primeiro a obra é uma obra humana, que conta com pessoas, com vocês. Como disse os irmãos, Deus não escolheu anjos para cumprirem a missão, para evangelizarem, para anunciarem o evangelho. É uma convocação para todos os homens. É aquilo que Deus comissionou a nós, a equipe. Não sou eu sozinho, você sozinho. Somos dois. E é interessante que a gente consegue perceber claramente isso lá em Eclesiastes 4, quando ele fala na relação matrimonial entre homem e mulher. E ele diz assim, é bom que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Do mesmo jeito, Jesus identificou essa necessidade. Se um tinha dificuldade de falar, o outro era mais expansivo. Se um tinha dificuldade em ler, o outro tinha mais facilidade. É tão bom, irmãos, entender que Deus separa pessoas para cumprir uma missão específica. É tão bom entender que Deus tem o seu plano, os seus projetos para as nossas vidas. E é nesse momento Jesus divide 2 a 2. 72 homens, 36 duplas. E esses homens tinham uma missão de anunciar nas cidades que Jesus estava por vir, que o reino de Deus estava próximo. Eram tipo João Batista, precursores do evangelho. Eles iam na frente, anunciando que o reino de Deus estava vindo na pessoa de Jesus. Então esses homens foram capacitados por Jesus e a primeira vertente que a gente percebe é que a obra precisa de mim e eu preciso da obra. Eu sou importante, você é importante, mas não sou imprescindível. Jesus separou 2 a 2. Mas entendo também a obra como algo divino, como algo humano, mas como algo divino. E quando Jesus disse, quando ele fala exatamente da carência, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita. Apesar da nossa participação, nós temos uma total dependência do Senhor. Aquilo que vamos falar, não vamos falar de algo que a gente aprendeu nos livros, de algo que a gente ouviu de alguém. Nós vamos falar de algo que aconteceu nas nossas vidas. E é exatamente esse evangelho que o mundo precisa conhecer. Um evangelho que a gente não precisa abrir a nossa boca para falar. Um evangelho que a gente não precisa usar palavras para testemunhar. Um evangelho que a gente possa viver e, através das nossas práticas, o mundo possa conhecer Jesus. Essa é a grande importância do evangelho para cada um de nós. E é interessante como Jesus diz, olha, a obra é grande, a colheita é grande. Então, quem é que vai capacitar? Quem é que vai convocar? Quem é que vai chamar? É o Senhor da colheita. Olha um aspecto muito interessante, que em nenhum momento nessa abordagem de Jesus, Jesus nos ensina a rogar por recursos. Olha, peça ao Senhor, dono do ouro e da prata, que mande dinheiro.
para que a gente possa sustentar os obreiros. Olha, peça ao Senhor da colheita que mande alimento para sustentar os nossos missionários. Não. Deus pode transformar a gente em recursos, mas não pode transformar recursos em gente. Deus pode transformar alguém que tem uma condição financeira e possa investir isso no reino. Mas Deus não pode pegar aquele dinheiro e convencer alguém a obedecer, impor alguém a obediência. É lindo quando Jesus nos ensina que a capacitação vem da parte dele para cada um de nós. Quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala exatamente dessa necessidade de entender essa capacitação da parte do Senhor. Se nós formos dizer isso ao mundo, ao homem natural, ao homem carnal, que não tem uma relação com Deus, intimidade com Deus, que não compreende as coisas do reino, eles não poderiam entender que nada. A gente capacita, a gente separa, a gente manda essa pessoa para estudar fora, a gente de alguma maneira capacita essa pessoa e ela vai fazer o trabalho muito bem. Seja bem-vinda, minha irmã Irailda. Deus a abençoe. Irmãos, a gente tem visto isso na vida prática. Irmão Erivaldo lida com vendas. Quantos cursos, quantas capacitações os irmão Erivaldo participou? Quantas capacitações para vender um produto, para conhecer as qualidades daquele produto, para conhecer os aspectos, o valor financeiro daquele produto, para que ele pudesse anunciar. A nossa capacitação vem do Espírito Santo. E o mundo não entende essa capacitação que nós recebemos da parte do nosso Deus. Nós não precisamos participar de um curso, de uma formação. A nossa capacitação vem do Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas. É interessante que as pessoas, quando aceitam a Jesus, falo isso como experiência própria, de conhecer gente com essa visão, normalmente as pessoas pensam em conhecer muito da Bíblia, ter um aprofundamento grande na Bíblia, para que a partir daí possam testemunhar de Jesus. Eu preciso conhecer mais da Bíblia, eu preciso conhecer mais dos personagens da Bíblia, eu preciso conhecer mais de Jesus. E aí eu tenho dito a essas pessoas que a única pessoa que eles querem conhecer da mudança que se operou na vida é deles mesmos. Não falar de Jesus unicamente, não falar de Pedro, de Paulo, da transformação que se operou na vida deles, mas da transformação que se operou na minha vida. E a gente não precisa de capacitação da parte dos homens para realizar essa missão. Já disse aos irmãos uma experiência que eu vivi lá na Igreja do Farol, quando eu trabalhava como administrador da igreja, e nisso chegou um senhor pedindo ajuda, porque precisava viajar de Maceió até Recife, porque Deus havia colocado no coração dele ir até Fortaleza e ali pregar o evangelho para os seus familiares. E eu comecei a conversar com aquele homem para tentar, de alguma maneira, compreender aquilo que Deus havia orientado esse homem. E ele estava com uma Bíblia bem grande. E ele disse, olha, o senhor não acredita, mas eu sou analfabeto. E aí aquela curiosidade no meu coração disse, como é que um homem analfabeto anda com uma Bíblia debaixo do braço? Uma primeira pergunta que veio ao meu coração. E aí eu disse, e essa Bíblia que o senhor anda, qual é a finalidade dela? Ele disse, eu uso essa Bíblia para evangelizar. Eu digo, pronto, piorou a situação. Se não sabe ler, como é que vai usar a Bíblia para evangelizar? Mas Deus usa os incapazes para capacitar. Ele dizia assim, olha, chego numa rodoviária, eu tenho na minha mente alguns versos da Bíblia, e chego numa rodoviária, num local onde tem alguém esperando um ônibus, esperando alguma coisa, e entrego a Bíblia na mão dessa pessoa e peço para ela abrir uma passagem decorada. João 3,16. Abra aí, por favor. João 3,16. Leia, por favor. E aquela pessoa lia João 3,16. E ele transformava aquela leitura em mensagem. Aquele homem podia dizer assim, olha, não tenho formação, não sou instruído, não sou capaz, o que é que eu vou fazer? Não. Mas é tão bom a gente entender que Deus também usa os incapazes. Porque a capacitação não vem de nós, vem dele. Paulo falando isso à igreja, aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, ele diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Ele escolheu
o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Que coisa maravilhosa. Entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. A capacitação vem do nosso Deus. Mas, Senhor, eu vou evangelizar nesse consultório. Vá. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ah, Senhor, eu vou falar nessa sala de aula. Fale. Anuncie. Viva o evangelho e as pessoas vão perceber claramente que há verdade nas suas palavras, porque tem sido confirmado através das suas ações. A primeira coisa que a gente aprendeu é exatamente isso. É uma obra que depende do dono e depende de nós também. A capacitação vem dele, mas a ação vem de nós. A segunda coisa é que o evangelho não ilude ninguém, dizendo que é algo fácil, algo simples, que é uma vida de sombra e água fresca. Não. Jesus já dizia, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém, ao aceitar Jesus, uma vida que todo mundo aceitaria, em que todo mundo seria a favor, que todo mundo ajudaria naquela missão. Não. Jesus diz lá no versículo 3, irmã Irailda, nós estamos no capítulo 10 de Lucas, nós vamos ler agora o versículo 3. Jesus diz assim, vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você tem estado entre os lobos que querem devorá-lo, que querem muitas vezes humilhá-lo, envergonhá-lo, pela maneira como você tem pregado o evangelho, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, de pessoas que se consideram mais... Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu encontrei uma citação do William Barclay, e ele diz assim, os discípulos não são lançados aos lobos, mas enviados para o meio dos lobos. Aonde existe uma intensidade de luz, a minha luz, a luz que eu irradio, será mais uma. A necessidade da luz é onde existem trevas. É exatamente ali que Deus quer a mim e a você. Na carência, da necessidade de alguém que possa testemunhar do evangelho do nosso Deus. Quantas vezes Deus tem nos chamado para que possamos ser sal, possamos ser luz, em lugar escuros e em lugar sem sabor. Para que a minha vida, para que a sua vida realmente possa dar significado àquela vida. Ninguém, ao ser convocado para a obra, foi enganado quanto às dificuldades da obra. Não. É difícil. É difícil. É falar do amor de Jesus e muitas vezes ser chacoteado. Ou chacoteado. Levar com brincadeira. Virar as costas. Não é fácil? Não é fácil. O texto que nós lemos lá em João capítulo 15, Jesus disse assim, o mundo vai odiar vocês, porque eles já odiaram a mim. Não pense que a missão é algo fácil, em que a gente vai falar do amor de Jesus e as pessoas vão se converter. Não, é difícil. Ninguém, ao ser convocado para a obra, foi iludido dizendo que tudo daria certo. Olha, você vai testemunhar e as pessoas vão acreditar no seu testemunho. Não. Vão surgir pessoas que vão duvidar, pessoas que vão questionar a ação de Deus, o poder de Deus na vida de alguém. Ninguém, ao ser convocado para a obra, foi ensinado que todos aceitariam, que todos estariam do seu lado. Não. Jesus é um exemplo para nós. Jesus foi preso, julgado, castigado, morto, por amor do evangelho, por amor a nós. Jesus não chamou covardes. O seu exemplo de coragem enfrentou toda a fúria dos judeus, nos dão uma real dimensão da missão que ele nos tem reservado. Tomando como exemplo o exemplo de Jesus, a gente pode entender claramente que a missão que ele nos confiou não é uma missão fácil, que qualquer um poderia fazer, que só lê a Bíblia. Não, precisa haver uma comunhão com Deus, para que a gente seja ousado e usado para cumprir a missão. Por isso, meu irmão, minha irmã, não questione pela maneira como muitos têm lhe perseguido, têm questionado, têm duvidado da ação de Deus na sua vida. Isso é profecia da Bíblia para nós. Muitos vão questionar, muitos vão perseguir. Quantos cristãos foram mortos
mas permaneceram fiéis. Quando eu fazia teologia, lembro de uma história, numa matéria chamada História do Cristianismo, de uma das primeiras cristãs da igreja primitiva que foi morta numa fogueira, tipo Joana d'Arc. Não foi Joana d'Arc, mas foi uma mulher, uma serva fiel. E as autoridades começaram a questioná-la, dizendo: olha, a senhora vai negar Jesus e vai estar livre de ser morta queimada. Ou a senhora vai permanecer crendo em Jesus e vai ser morta queimada. E aquela mulher, com toda a ousadia, diz assim: eu prefiro o fogo que vai queimar a minha vida, e logo eu estarei morta, do que para sempre estar queimando no fogo do inferno por ter negado o meu Jesus. Quantas vezes nós somos desafiados, irmãos, a colocarmos a nossa vida em risco diante da missão que nos foi outorgada, da missão que nos foi confiada. Encontrei um comentarista bíblico, ele diz assim: em vez de orar pedindo um trabalho mais fácil, deveriam orar pedindo mais trabalhadores para ajudá-los. Uma oração que também devemos fazer. Observe que o texto fala de trabalhadores, não de espectadores, que oram pedindo mais trabalhadores. Há um momento grande demais de cristão pedindo que o Senhor envie outra pessoa para cuidar do trabalho que eles próprios não estão dispostos a fazer. Quando a gente ora pedindo ao Senhor que envie mais trabalhadores, eu primeiro preciso me colocar como instrumento nas mãos do Senhor. Me lembro da ilustração de uma senhorinha numa igreja que era conhecida como a mulher de oração. Uma mulher que tinha a sua vida dedicada à oração. E ela tinha um compromisso de orar por vocacionados, para que Deus pudesse despertar na vida das pessoas a vocação de sair da sua casa e ir para um país, para um estado, para um lugar distante. E conta a história que o pastor estava fazendo um apelo missionário e aquela mulher estava com a sua cabeça baixa, rogando ao Senhor para que Deus movesse corações e gente pudesse atender ao apelo e obedecer ao chamado do Senhor. E quando o pastor fez o apelo, alguns jovens foram à frente. E quando aquela senhora levantou a cabeça, ela percebeu que 2 dos seus filhos haviam atendido o seu apelo. É exatamente isso que Deus quer em nossas vidas, irmãos. A começar em nós. Começar em nossas vidas. Senhor, me use, me capacite para ser ousado. Quantas vezes nós temos ouvido um comentário a respeito da inexistência de Deus, questionamentos da ação de Deus, e muitas vezes nós temos nos omitido, temos nos calado. Mas o Senhor diz: olha, vão, porque vocês vão enfrentar dificuldades, adversidades. Terceiro aspecto, a urgência da obra. Nós não sabemos se teremos o dia de amanhã para anunciar o Evangelho. O dia é hoje, é agora, é já. Lembro de Filipe, lá no capítulo 7 de Atos, quando o Senhor disse: olha, vá até a estrada que está deserta de Gaza. E Filipe em nenhum momento questionou, ele obedeceu, disse: eu vou, e ali encontrou o eunuco lendo o profeta Isaías. Ali ele pôde anunciar do amor de Jesus e aquele homem foi batizado. Lá no versículo 4 diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Tem um aspecto com tanto de foco, de objetivo. Quando Jesus estava dizendo: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, ele primeiro está dizendo assim: não se demore muito fazendo a sua bagagem. Não se preocupe muito com aquilo que vocês vão levar. Não se preocupe muito com aquilo que vocês estão preparando para a viagem. Não se desperdicem tempo planejando como é que vai ser a obra. Ah, quando eu chegar ali, vou fazer. E muitas vezes a gente perde tanto tempo planejando e pouco tempo executando. Jesus está dizendo a gente que não perdesse o foco, que não perdesse o fim, ou a finalidade da missão. É interessante quando Jesus fala: a ninguém saudeis pelo caminho, porque alguns comentaristas bíblicos dizem que a saudação do judeu demorava muito. Shalom, shalom. E aí, essa saudação desvirtuava, fazia com que aqueles discípulos perdessem o foco. A gente percebe claramente que a missão
foi confiado ainda sem salvação. Vizinhos nossos, pessoas que estão ao nosso lado, na faculdade, no trabalho, que nunca ouviram de Jesus. E nós temos, irmãos, essa mensagem preciosa. E muitas vezes temos tido isso, uma atitude de que alguém que recebeu um segredo, olha, não conte nada para ninguém. E muitas vezes essa tem sido a nossa atitude, de nos calarmos diante da necessidade de um mundo à nossa volta, que clama por salvação. Enquanto lá em Atos capítulo 9, em Lucas capítulo 9, quando Jesus começa a mostrar as condições, começa a perceber que alguns daqueles que desejavam segui-lo começaram a buscar desculpas. Desculpas que não pudessem ser naquele momento. Em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vem e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas esclusas, quantas desculpas que não fizeram que aquelas pessoas pudessem atender prontamente ao chamado de Jesus. E o tempo passou, irmãos, e nós temos tido, não as mesmas, mas desculpas parecidas. Ah, se eu tivesse, se eu conhecesse a Bíblia, se eu tivesse. E muitas vezes nós temos perdido tempo na nossa omissão, no nosso descaso. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a seguirem sem alforje, sem bolsa, sem sandálias, e que não saudassem ninguém pelo caminho, Jesus não estava ensinando aos seus discípulos a serem descorteses, mal educados, não, mas que pudessem focar na missão que lhes foi confiada. E como cristão não podemos entender outro papel. Se eu sou um professor, eu preciso ser um cristão professor. Se eu sou um advogado, eu preciso ser um cristão advogado. Se eu sou uma professora ou um professor, preciso ser um cristão professor. Se eu sou um empresário, eu preciso entender que a missão primeira que o Senhor me confiou não foi de empresário, mas de cristão. Então, sou um cristão empresário. Se eu sou uma dona de casa, o meu papel é uma cristã dona de casa. Porque o Evangelho vem antes. O Evangelho vem como prioridade em nossas vidas. Jesus diz lá no capítulo 6 de Mateus, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas chega no versículo 5 a 7, o propósito da obra. A gente percebe que desde o tempo de Jesus, Jesus começou a ensinar a importância de pregar nos lares. E a igreja primitiva, ela desabrochou através da reunião dos lares. Está aqui irmã Irailda, irmã Erivaldo, Edilene, Thaisa, alguns que, de alguma maneira, foram fortalecidos através dos pequenos grupos. No início das suas caminhadas com o Evangelho. Alguém que foi motivado, encorajado a partir dos encontros nos lares. Então, Jesus fala exatamente dessa abordagem, dessa necessidade de entrar na casa das pessoas, de entrar semeando a palavra. Versículo 5 a 7 diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa, ou seja, shalom. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem na trabalhador, merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Desde aquele momento, Jesus sabia que o trabalho nos lares seria um trabalho essencial para o crescimento da igreja. O trabalho nos lares, a semente que seria plantada naqueles lares, produziria frutos para que o evangelho se expandisse. Porque os irmãos sabem que os cristãos começaram a ser perseguidos logo depois que Jesus morreu. Começaram a ser questionados sobre esse evangelho que estava sendo pregado. E o trabalho precisou ser feito nos lares, nas casas, e serviu como abrigo, serviu como local de acolhimento, local de motivação e encorajamento do evangelho.
Os discípulos foram orientados a entrar naquela casa. E aí, antes de iniciar o diálogo, antes de entrar naquela casa, saudar. E eu encontrei alguns aspectos dentro dessa saudação. Shalom, paz seja com vocês. Primeira coisa que eu encontrei como sendo destaque dessa saudação inicial, era como se os discípulos estivessem dizendo assim, a nossa missão é a missão de paz. Nós chegamos aqui em paz. Nós queremos transmitir essa paz a você. A segunda coisa que eu percebo como saudação desse shalom, era quem sabe os discípulos dizendo assim, olha, essa paz que nós estamos trazendo não é nossa. É daquele que nos enviou. Queremos saudar você com a paz, mas uma paz que não somos dono, uma paz que nós somos canais. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, como povo de Cristo, com as maneiras engessadas, como a gente muitas vezes sauda as pessoas. Tenho visto comunidades que ao invés de dizer bom dia, boa tarde, diz a paz do Senhor. Mas algumas vezes aquele a paz do Senhor ficou tão engessado que não se entende, que não se dimensiona a grandeza do paz do Senhor. Uma paz do Senhor é apenas uma saudação. Bom dia, boa tarde. Não estou julgando, não estou fazendo julgamento de ninguém, mas que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente professa. Se eu estou dizendo que a paz do Senhor é desejando que a paz do Senhor alcance a sua casa, a sua vida. E essa era a finalidade dos discípulos chegarem ali. Olha, que a paz do Senhor repouse sobre essa casa. Que a paz do Senhor possa reinar dentro da sua casa. Eles estavam ali também como representantes do príncipe da paz. Era dos títulos de Jesus. O príncipe da paz. O dono da paz. A gente precisa entender, irmãos, que a paz de Cristo, ela não é descartável nem desprezível. Ela é reutilizável. É ecologicamente correta. Quando a paz de Cristo que um dia chegou à minha vida, pode alcançar outras vidas. A paz de Cristo que um dia inundou o meu ser, também inundar o ser de outros corações que estão aflitos, que estão em guerra, que estão em turbilhão. E é interessante quando Jesus diz, se a pessoa que recebeu a paz não desejá-la, não recebê-la, não abraçá-la, a paz volta para você. Que coisa boa, irmãos. Que Deus sonda os nossos corações e saber que nós queremos o bem do outro, mas nem sempre a nossa palavra vai surtir um efeito na vida daquela pessoa. E Jesus está dizendo, olha, não fique inquieto. Se o outro não aceitar, se o outro não abraçar, que isso não possa incomodar o seu coração, mas que aquela paz rejeitada por ele possa ser hoje o consolo e o conforto para o seu coração. Que coisa boa, Jesus já estava prevenindo aos discípulos que eles iam encontrar portas fechadas, que iam encontrar pessoas contrárias. Se preocupe não, não se preocupe não. A paz que eles não quiserem, ela vai voltar e vai inundar o coração de vocês. Vai causar tranquilidade, comunhão no coração de vocês. Mas vou caminhando para que a gente não possa se delongar muito na nossa reflexão. A gente precisa entender que esse comissionamento, essa convocação de Jesus, tinha como finalidade a multiplicação do Evangelho. Um Evangelho que começou com 12, depois foi reduzido para 11, porque Judas suicidou-se, depois foi escolhido Matias para ocupar o lugar de Judas, e aí a coisa foi crescendo e chegou até nós. Imagine, irmãos, a grandeza do reino. E o que eu estou fazendo para que esse reino possa alcançar outras pessoas? Possa alcançar meus vizinhos, possa alcançar meus parentes, as pessoas que convivem ao meu lado. Quando encontro lá nos versículos 8 a 12, Jesus nos mostra exatamente o propósito dessa mensagem do reino. Ele vai dizer assim, versículo 8 a 12, capítulo 10. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, coma o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam com as suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem atentos, fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade.
Então, irmãos, como é bom entender, primeiro que nós somos capacitados, enviados, e aquilo que vai acontecer a nós está dentro dos planos e do propósito do Senhor. Que vão ser recebidos, amém. Se não vamos ser recebidos, misericórdia para com esse povo. E aí Jesus coloca como destaque a consequência da negação do evangelho. Quem abraça a obra não pode ter privilégios nem exigências. Quando Jesus diz, coma daquilo que for oferecido, não tenha critérios quanto àquilo que foi lhe oferecido. Não faça questão de avião, de ônibus, de primeira classe. Não, faça o trabalho. Não coloque obstáculos para que o evangelho chegue a alguém. É tão bom quando a gente pode contextualizar a mensagem de Jesus dentro dos nossos dias. Pense naquilo que Jesus possa estar falando a mim, como exclusa, como desculpa, para que aquele evangelho não seja pregado a um vizinho, a um parente, alguém de alguma maneira que carece de uma palavra. Jesus está mostrando a nós exatamente essa missão que nos foi confiada, que não pode ficar presa, exclusiva, limitada a mim, que precisa ser multiplicada. A mensagem continua sendo a mesma. O reino de Deus está próximo. E essa é uma mensagem que continua sendo atual. Uma mensagem que continua tendo um poder de convencimento muito grande. O reino de Deus está próximo. O tempo passou, irmãos, mas o reino de Deus está próximo das pessoas. E nós temos a oportunidade de semearmos essa mensagem, essa notícia transformadora. Mas encontro uma última característica dessa convocação. E aí vou para os versos 17 e 20. Veja como os frutos são colhidos, os frutos que são colhidos como cumprimento da missão. Capítulo 10, versos 17 e 20. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Os dois aspectos do reino, a derrota de Satanás e a nossa vitória. A autoridade não é minha, a autoridade não é sua. A autoridade nos foi concedida por Jesus. E os discípulos voltaram testemunhando aquilo que eles haviam experimentado. Pessoas curadas, pessoas libertas. Irmãos, só quem vivencia a obra missionária é que pode testemunhar daquilo que Deus tem feito. Só quem pode viver e experimentar da obra missionária e que pode testemunhar das realizações de Deus na vida das pessoas. Os discípulos voltaram felizes. Olha, Senhor, nós vimos milagres, realizamos milagres, em teu nome expulsamos demônios, pessoas foram curadas. E aí Jesus diz, olha, isso foi a derrota de Satanás. Satanás foi envergonhado, foi derrotado. E é interessante que a última abordagem de Jesus nos mostra exatamente o fim de todas as coisas. Ele diz assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. O melhor da obra está destinado aos alcançados, mas a consequência da obediência está destinada a nós. E é tão bom entender, irmãos, que Deus nos capacita, primeiro Deus nos escolhe, Deus nos capacita, Deus nos envia. E através desse envio, dessa convocação, nós podemos ver os milagres do Senhor realizados na vida das pessoas e as nossas vidas sendo instrumentos dóceis na mão do nosso Mestre. Estamos iniciando uma nova campanha de transformar Alagoas, de declarar que Alagoas é do Senhor Jesus Cristo e que não seja apenas uma declaração formal, uma declaração verbal, mas seja uma declaração testemunhada, vivenciada por nós, a começar da minha casa, a começar dos meus vizinhos, que realmente possamos transformar a nossa Jerusalém e possamos ver dias melhores para a nossa Alagoas tão sofrida. Tenho dito aos irmãos que, com muita tristeza, nós sabemos que Alagoas é o estado do Brasil que mais manda romeiros lá para o Ceará. No dia do padre Cícero, é o estado do Brasil que mais manda romeiros.
Quem sabe são pessoas que saíram pertinho de você, que pegaram um ônibus próximo da sua casa. E essas pessoas precisam conhecer Jesus através das nossas vidas, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela missão que nos confiaste. Uma missão preciosa, que precisa estar, Senhor, acima de tudo, antes de qualquer interesse da nossa parte. Antes de qualquer iniciativa de nós, possamos entender que somos escolhidos, capacitados, convocados, encorajados e enviados para cumprir a missão. E enviados, Senhor, nem sempre quando saímos da nossa casa para ir para um país, para um estado distante, para um povo desconhecido, somos enviados, Senhor, para permanecer em nossa Jerusalém e através das nossas vidas podemos semear, proclamar o Teu Evangelho às pessoas que não Te conhecem. Obrigado, Senhor, pela participação dos meus irmãos nessa missão. Uma missão que não é minha, uma missão que foi concedida pelo Senhor. E que possamos entender claramente que nós, Senhor, somos os únicos beneficiados quando podemos testemunhar dos milagres do Senhor na vida das pessoas e de poder ter garantido um futuro para sempre na Tua presença no céu. Nos guarda em tudo, fortalece, Senhor, que as investidas de Satanás não venham jamais a fazer-nos retroceder, mas continuemos firmes na autoridade do Espírito Santo. Guarda as nossas vidas e perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém.